Muito bem, para você que está chegando aqui agora, já manda aquela sua mensagem, força Bolsonaro nesse momento, porque temos aqui informações muito tristes chegaram dele nesse instante, tá? Após uma semana muito conturbada, na semana passada, na verdade, né, onde ele teve a sua prisão determinada em 27 anos, temos aqui informações quanto à sua saúde. Sim, ontem, além de ele ter ficado 10 segundos sem respirar, o que é um problema realmente bastante sério por conta de tudo que está acontecendo. Hoje tivemos aí uma situação muito difícil do nosso capitão Bolsonaro, nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro, e a notícia dá conta de que ele acabou descobrindo um câncer. Temos aqui informações novas. Bolsonaro tem alta hospitalar e volta hoje para a prisão em regime domiciliar. É complicado, gente, porque o Bolsonaro ele sai da sua casa, né, onde é uma prisão domiciliar, do hospital, vai para o hospital e vai para casa. Que pesadelo vive Bolsonaro. Aqui, ó, são imagens lá do Bolsonaro, tá certo, gente? Olha lá, o Bolsonaro quietinho, não pode falar absolutamente nada. A gente entende perfeitamente, né? Você que é fã do Bolsonaro precisa entender isso. E vamos aqui saber o que aconteceu com o Bolsonaro. Hoje temos aqui novidade, saúde para ele. Vamos aqui informação, vamos lá. O ex-presidente Bolsonaro recebeu alta agora há pouco, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star. Com tudo isso, o ex-presidente voltou para sua casa, porém para uma prisão em regime domiciliar. A casa dele, onde era o seu lar maravilhoso, espetacular, agora se tornou uma prisão domiciliar, complicado de verdade. Bom, e ele vai continuar recebendo acompanhamento médico. Mas exames em manchas apontaram câncer de pele. Sim, ele foi internado hoje devido a um quadro de vômitos, tontura e queda da pressão arterial. Quer dizer, tudo isso junta também a questão que aconteceu ontem de ter ficado 10 segundos sem respirar. E também já, olha só essa matéria, ó, ele ficou 10 segundos sem respirar e como isso pode impactar em sua vida, né? Ficar sem oxigênio nesse tempo, enfim, complicado de verdade. Bom, ele passou a noite no hospital e foi liberado por volta das 13 horas e 40 minutos de hoje. O ex-presidente recebeu um tratamento medicamentoso, tá certo? Por via endovenosa e recebeu também hidratação. Com tudo isso, apresentou algumas melhoras dos sintomas e da função renal. Aliás, gente, só para deixar claro, pelo que eu entendi aqui, o Bolsonaro não precisa comunicar imediatamente o Moraes em situações emergenciais. Caso seja uma emergência, o que foi que aconteceu, ele pode ir direto para o hospital. Até porque o Moraes pode estar ocupado e aí como é que fica, né? Às vezes é um caso de vida ou até o pior acontecer. Enfim, então tem que correr em situações como essa. Para ir para o hospital, o Bolsonaro saiu da sua casa, aonde cumpre prisão domiciliar, e a defesa dele precisou apresentar os motivos da saída para o Alexandre de Moraes do STF. Conforme decisão de Moraes, aqui na tela, Bolsonaro pode ir ao hospital em caso de emergência, mas o ex-presidente precisa comprovar o motivo da saída em até 24 horas. E aí o problema chegou. Um deles, né? Lesões na pele. Em relação às lesões em sua pele, né, que foram aparentemente, né, resolvidas, talvez, enfim, porque, assim, entendam, foram 8 lesões retiradas, das quais 2 apresentaram problemas de câncer, tá certo? Então, mais ou menos resolvido, nem tanto assim. Ok? Bom, e as lesões foram operadas pela equipe médica no último domingo. E o boletim afirma que um laudo patológico apontou presença de carcinoma de células escamosas em 2 das 8 manchas removidas. E aqui, para você entender, carcinoma é um tipo comum de câncer de pele que se origina nas células escamosas, a camada mais externa da epiderme. Geralmente é causada pela exposição prolongada ao sol. Conforme o laudo, o carcinoma foi localizado apenas na camada mais superficial da pele, ok? Ou seja, lá na pontinha da pele, digamos assim, aonde se originou e ainda não se espalhou para as camadas mais profundas, tá certo? Então, tem ali a pele, tem a pele embaixo da pele, será que vocês me entendem? E aí, parece que ficou apenas superficialmente. Está ali o Bolsonaro lá na data de hoje. Olha como é difícil, né? Como é difícil o Bolsonaro não poder falar. Ele que tanto se comunicou com seus fãs e apoiadores. Bom, apesar do resultado da biópsia, Bolsonaro não vai precisar passar por novos procedimentos cirúrgicos, porém deve ser avaliado periodicamente em função do quadro. E aqui na tela, o câncer de pele, a grosso modo, você tem 3 tipos de lesões
que é o carcinoma basocelular, espinocelular e o carcinoma de células escamosas. O que é o que ele tem? E o melanoma. O melanoma é o mais agressivo. Pelo que o médico falou, o caso do Bolsonaro não é o mais grave nem o mais light, é o meio termo da história, tá certo? Bom, e o carcinoma basocelular geralmente só tem crescimento local, mas é um câncer potencialmente grave que pode inclusive dar metástase, tá? Então o Bolsonaro precisa sim ter acompanhamento médico. E aqui o boletim oficial, olha aqui, ó. Brasília, 7 de setembro de 2025. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no hospital DF, tá? À tarde de hoje, devido a um quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma das células escamosas. Okay? Em 2 das 8 lesões, com necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Está aqui a equipe médica toda lá do Bolsonaro também, do hospital em questão. Bom, e a outra situação delicada que aconteceu ontem com o Bolsonaro tem a ver com ele ter ficado 10 segundos sem respirar. Aqui, ó. E quais são os possíveis riscos e impactos na falta de oxigenação do corpo? Meu Deus do céu, tudo acontece com o Bolsonaro nesse momento. O nosso capitão passa pela pior fase da sua vida. Eu acho que é pior, né? É pior. Acho que é pior do que aconteceu lá naquelas eleições, né? Na concorrência das eleições, enfim. E aqui, a falta de oxigenação no sangue leva à queda de pressão arterial, afeta o metabolismo e, se contínuo, começa a gerar até perda celular. Você está entendendo a gravidade da situação? Ali o Bolsonaro, ó, até um curativo aqui, ó. Vamos aqui entender um pouco mais qual o problema de ter ficado 10 segundos sem respirar. Bom, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que seu pai, Bolsonaro, ficou sim 10 segundos sem respirar ontem, antes de levar ao mesmo, né, ao hospital e tentar resolver os problemas. O ex-presidente chegou a ficar internado, já teve alta e voltou para casa agora há pouco, como acabei de falar para vocês. Mas qual o impacto de ficar tanto tempo sem respirar? 10 segundos pode ser muito tempo, né? Digamos assim. Bom, o Flávio Bolsonaro disse em entrevista à imprensa que o pai estava tendo uma crise de soluço e a situação trava seu diafragma, né? Diafragma, como relatou. Nisso, ele teria ficado sem conseguir respirar por esse tempo e a forma que encontrou seria vomitando, né? Ele acabou vomitando, né? E por conta disso acabou gerando uma tontura, uma pressão muito baixa. Olha só, um problema vai levando a outro. Bom, para além do caso específico do Bolsonaro, o cardiologista Fernando Ribas acabou falando sobre a situação toda, né? Segundo ele, é comum que pessoas saudáveis aguentem ficar cerca de 2 minutos sem respirar, sem causar impactos insignificativos em sua saúde. Porém, ressalta que não há tempo seguro, pois varia muito de corpo para corpo, né? Gente, 2 minutos é muito tempo. De verdade. Ele falou o seguinte, ó, o Dr. Ribas explicou que quando a pessoa fica sem respirar, os níveis de pressão arterial de oxigenação caem, até que chega um momento em que as células começam a precisar de outras formas de energia, afetando o metabolismo. Por fim, uma vez que não consegue mais oxigênio, ok? E também já utilizou de outras formas de energia, começa a haver a perda. E aí pode acontecer o pior, digamos assim. Bem, a outra informação aqui, ó. Quando se trata, por exemplo, de uma parada do coração completa, sem oxigenação e circulação de 13 a 5 minutos, as lesões podem ser irreversíveis no cérebro. Quer dizer, se prolongar isso tudo, pode ser muito pior. Então, quer dizer, 10 segundos, digamos assim, é algo relativamente tranquilo, né? Vamos colocar dessa forma. É claro que é um problema, é uma situação delicada, mas digamos que é algo que pode aí, ser perfeitamente contornado. Não é a situação mais séria do Bolsonaro que teria acontecido nesses últimos dias, tá certo? Orações para ele, por favor, para o nosso eterno capitão.